Olá! Na aula de hoje, vamos estudar um pouco mais sobre a teoria estruturalista. Por volta de 1950, surge a teoria estruturalista. Essa teoria está dentro da abordagem estruturalista, onde se encontra a teoria burocrática e a teoria estruturalista. Na teoria burocrática, Max Weber procurou estudar fielmente e somente a organização formal, ou seja, normas, regulamentos, regras e procedimentos. Mas esse foi um grande erro das escolas clássicas anteriores, estudar somente uma variável. Foi assim com a administração científica, foi assim com a clássica, que buscava somente a estrutura, e foi assim com a teoria das relações humanas, que focava apenas nas pessoas. A teoria estruturalista é bem diferenciada. Ela é consequência da teoria burocrática, no que tange a organização formal. Porém, ela se dedicou a estudar um pouco cada teoria, ou seja, a teoria estruturalista não foca apenas em uma única variável, tanto que a ênfase dessa teoria são as estruturas, as pessoas e o ambiente. Dessa forma, essa teoria estuda a organização formal e informal. O grande nome da teoria estruturalista é Amitai Etzioni. Ele é o grande nome, mas também houveram outros estudiosos, como Peter Blau e Richard Scott. Amitai se dedica a estudar como as organizações estão estruturadas. Ele observou que as organizações dependem uma das outras e que cada empresa não existe somente por causa de um departamento. Se organizações têm resultado positivo, isso é fruto do conjunto do relacionamento entre as partes. Nessa época, ficou a famosa frase: o todo é maior que a soma das partes. Ou seja, não podem apontar apenas um ou outro fator, mas sim o relacionamento de todos para alcançar um único objetivo. Observaram que a teoria estruturalista faz e foca em uma abordagem múltipla e não restritiva. Se afirma que nessa época as empresas deveriam agir em um sistema aberto, em constante relacionamento com o ambiente externo. E para isso acontecer, era necessário estruturar as empresas em níveis organizacionais. Entre elas temos o nível institucional, onde estão os diretores e ali acontecem as decisões. Nível gerencial, onde estão os gerentes e ali acontecem os planos. O nível técnico, onde estão os supervisores e ali acontecem as operações. Para falarmos da teoria estruturalista, não podemos esquecer do homem organizacional. Os estudiosos estruturalistas observaram que a sociedade se tornara mais complexa e que, portanto, necessita de serviços mais específicos. Ou seja, dentro da sociedade, o homem e a mulher precisam estudar, cuidar da saúde, ir à igreja, cuidar da família, ser voluntário. Assim surge nessa época um conjunto de organizações complexas que se diferem das indústrias. E para o homem ter êxito no desempenho desses papéis, é preciso ter algumas características. Primeiro, flexibilidade. Em uma nova sociedade moderna, sempre vão existir novos relacionamentos, novas demandas, pois em uma sociedade em constante mudança, o risco de desligamento é grande e é preciso ser adaptável. 2. Tolerância às frustrações. Sempre vai existir conflito entre o que você necessita e o que a empresa necessita. Então, é preciso tolerar para que não exista desgaste emocional. 3. A capacidade de adiar recompensas. Nem sempre você conquista rapidamente as suas realizações. Portanto, é necessário continuar as suas atividades até conquistá-lo. 4. Um desejo de realização constante para garantir a cooperação e conformidade das normas para conseguir no futuro as suas recompensas.
Os estruturalistas acreditam em 4 passos do desenvolvimento para a civilização da organização. Etapa da natureza, onde os fatores da natureza constituem a base única de subsistência da humanidade. Etapa do trabalho. O trabalho passa a condicionar as formas de organização da sociedade. Etapa do capital, onde o capital pondera sobre a natureza e o trabalho, sendo fator básico na vida social. Etapa da organização, onde a natureza, o trabalho e o capital submetem à organização. Feito essas 4 partes, as organizações conseguem obter um crescente padrão de vida, o que produz melhor resultado, possibilitando então a criação de 2 modelos de organização: o racional, que maximiza o lucro para alcançar as metas conhecidas por todos, e o natural, onde cada um contribui com algo e recebe algo para a sobrevivência do próprio sistema. As contribuições dessa teoria são precisão nas operações, rapidez nas operações, uniformidade das rotinas, continuidade, redução dos atritos, constância e benefícios. Também são apresentadas algumas críticas para esta teoria. O estruturalismo não constitui propriamente uma corrente específica ou individualizada das teorias de administração. Muitos textos gerais da administração fazem alusão ao termo, e outros textos as referências são escassas. Quando apresentados os termos referenciados ao estruturalismo, esses são os mesmos das correntes comportamentalistas das relações humanas, embora visualizados sob um ponto de vista sistêmico. E aí, podem me dizer se vocês gostaram ou não dessa aula de teoria estruturalista? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa teoria. E para comprovar isso, vamos realizar um quiz. Serão 4 perguntas, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima. Vamos para o quiz. Primeira pergunta. Quais as etapas do desenvolvimento segundo os estruturalistas? Letra A. Trabalho, capital, comprometimento e ordem. Letra B. Natureza, organização, comprometimento e ordem. Letra C. Natureza, trabalho, capital e organização. Tempo. Resposta correta, letra C. Segunda pergunta. Segundo os estudiosos estruturalistas, o homem, para ser bem-sucedido, precisa das seguintes características. Letra A. Rigidez, alta produtividade e ambição. Letra B. Flexibilidade, a resistência à frustração, a capacidade de adiar as recompensas e o desejo permanente de realização. Letra C. Maleabilidade, ambição e desejo permanente de realização. Tempo. Resposta correta, letra B. Pergunta de número 3. Assinale uma alternativa que condiz com o que a teoria estruturalista estuda. Letra A. Estuda a variável e tange a uma organização formal. Letra B. Estuda diversas variáveis e tange a uma organização formal e informal. Letra C.
estuda diversas variáveis e tange a uma organização informal. Tempo. Resposta correta, letra B. Pergunta de número 4. Algumas contribuições da teoria estruturalista são: letra A, precisão nas operações, rapidez das operações, uniformidade das rotinas, continuidade, redução dos atritos, constância e benefícios. Letra B, precisão das operações, rapidez das operações, uniformidade das rotinas, continuidade, redução dos atritos, resistência a mudanças. Letra C, precisão nas operações, rapidez nas operações, uniformidade das rotinas, continuidade, sinais de autoridade, resistência a mudanças. Tempo. Resposta correta, letra A.